Empreenda Mais. Oferecimento. Ozan, em respeito a você. Aqui no Empreenda Mais, hoje eu converso com Ludmila Rossi, que é CEO do Juicy Hub. É isso mesmo, tá corretíssimo. Mas o primeiro bloco a gente já mostrou tudo que essa mulher é capaz. E nesse bloco a gente vai falar mais do Juicy Hub e dos projetos que ela tem pra frente. E a gente aprende muito com você sempre. O que é o Juicy Hub? Que é esse lugar maravilhoso, encantado que a gente está hoje aqui gravando. Olha, assim, o Juicy Hub é uma empresa que eu brinco que é uma empresa quimera, né? Pra quem não sabe o que é quimera, joga lá no Google e você vai ver um bicho que tem cabeça de leão, rabo de elefante, asa de borboleta. Exatamente. Isso é um encantamento. Porque mexe com muitas coisas juntas, né? Ao mesmo tempo. Então o Juicy Hub é um hub de inovação, ponto. E o que é um hub de inovação? É um espaço de conexões, é um espaço de aprendizagem e é um espaço de trabalho, né? Então eu acho que são esses três pilares que compõem aqui o Juicy Hub. Só que a gente é um dos hubs, né? Existe uma conversa muito séria no mundo sobre como as cidades diversificam, né, a sua economia. E aqui em Santos a gente tem uma característica que a gente depende muito do porto, né? Então eu sempre fui muito inquieta em relação a isso, né? Porque para mim, se eu não tivesse empreendido, eu não teria oportunidade para trabalhar em Santos. E eu queria abrir essa oportunidade para várias pessoas, isso lá há 20 anos atrás. Eu acho que isso se conecta muito com o que a gente está fazendo aqui no Juicy Hub, que a gente é o primeiro hub de inovação da região, da região macro mesmo, aí da Baixada Santista, e aqui a gente tem conseguido criar uma grande comunidade de empreendedores, de talentos, de pessoas em transição de carreira, de pessoas que têm um grande conhecimento sobre algum tema e juntar todas essas pessoas no mesmo ambiente. Pra você ter uma ideia do que acontece aqui, eu tenho uma mulher que está começando agora na área de digital, que pode sentar, não é que a pessoa senta todo dia, mas tem a chance de se colidir aqui dentro com um mega empreendedor que tem mais de 200 funcionários, uma grande empresa, operação internacional. Esse cara tá aqui também. É super interessante. interessante. É como se fosse um coworking. E são empresas diferentes. Que a gente é um coworking também, né? Aqui no Brasil tem um conceito de entender coworking como mesa e cadeira. Sim. E não é isso, né? Na verdade começou sem mesa e cadeira o conceito de coworking. Mas eu falo muito mais que é um hub de inovação por plugar essas conexões e essas oportunidades. Que é a essência do coworking. De você estar junto com pessoas e ter ideias diferentes, de se conectar. É mais um conceito de um hub do que de um coworking. Tá. Hoje o coworking ainda no Brasil, e não é que isso seja uma verdade absoluta, a leitura do coworking é real estate, é metro quadrado, né? E aqui a gente não tem essa de metro quadrado. Medir metro quadrado. Não. É abundante. É um lugar onde assim, você fala muito mais de acesso do que sobre aluguel, entende? Então assim, aqui o Juicy Hub, você não tem mesa, né? Eu tenho algumas salas fechadas, que aí sim as pessoas têm mesa fixa, mas quem faz parte da comunidade do Juicy Hub não tem uma mesa travada que é só... Essas pessoas que a gente andou por aqui, que viu nessas mesas, tem as salas. Sim. E tem essas cadeiras aqui, tem estações. Sim. E aí lá tem várias mesas iluminadas. Isso. É só uma modalidade diferente. Nas mesas iluminadas as pessoas trocam mais. Eu tenho pessoas de empresas diferentes trabalhando juntas. Aqui nas baias é algo mais isolado. Então quem tem que mexer com planilha, por exemplo, ou quem tem ali uma tarefa um pouco mais que exige concentração, eu tenho essa modalidade. Então não é nada da sua equipe, seus funcionários trabalhando. Aqui tudo que eu vi ali trabalhando, que eu falei, nossa, quantos funcionários que eu já estava somando aqui. Não, são clientes do Juicy Hub. A MKT, que é a minha primeira empresa, é minha cliente. Só que olha que curioso, a MKT é uma empresa remote first, né? Então, é uma empresa que todo mundo pode trabalhar remoto. E o Juicy Hub é um benefício para o time da MKT.
Então, por exemplo, hoje tinha acho que 3 pessoas da MKT aqui. Só que são mais de 50 pessoas. Só que a gente já tem colaborador na MKT espalhados em 20 cidades do Brasil. Então nem todo mundo vem. Mas os funcionários que têm sede, casa na Baixada Santista, vira e mexe estão aqui. Vira e mexe tem um outro, tem muita gente de São Paulo também, que desce a serra. É saudável você muito estar com pessoas, até de ideias. Isso é uma coisa que as pessoas não pensam. E é muito importante a gente falar, eu tenho falado muito disso nas redes sociais do Juicy Hub. Que a gente falou muito de burnout, né? Na pandemia. Sim. Foi uma palavra que começou a bombar e etc. E as pessoas sempre associam burnout a excesso de trabalho. E raramente elas associam burnout à solidão. E a solidão é um dos maiores elementos para o burnout. E é um dos maiores elementos para a mortalidade das empresas. Então eu falo que eu tenho uma grande missão aqui em Santos para botar Santos realmente no mapa da inovação do Brasil, que hoje a gente não está. Não adianta a gente falar que a gente está, porque a gente não está. O nosso ecossistema aqui ainda é muito frágil. Por exemplo, diferente de algumas capitais brasileiras, como São Paulo, Rio, Salvador, Floripa, acho que Recife para cá, Porto Alegre, o Porto Digital. Mas assim, a gente já tem cidades que não são capitais que estão muito bem na área de inovação. Santa Rita do Sapucaí é uma dessas cidades, sul de Minas, cidade que tem 10% do número de habitantes de Santos, está muito bem no ecossistema de inovação. São Carlos, que é uma cidade que acho que tem 250 mil habitantes, está muito bem. Então tem cidades menores que Santos que já estão muito bem. Quando entendeu? você fala de inovação, eu vi um vídeo seu falando de inovação. Quando você fala de inovação, quando a gente ouve inovação, a gente pensa em tecnologia. Sim, A gente mas não é pensa isso. Então, Não a é gente isso. pensa exatamente nisso. Nossa, como é que eu posso me conectar a isso? Mas não é isso. Exatamente. E o que você, como você define inovação? Como que as pessoas podem aplicar Legal. e ter um olhar para isso na sua Olha, dia a dia? é uma excelente pergunta. Eu falo que a gente tem 3 horizontes de inovação. Primeiro, você inova para reduzir custo, aumentar a eficiência, reduzir custo, geralmente. 2, você inova para você manter a sua empresa, seu negócio vivo, né? Existem muitas empresas que fizeram inovação de sustentação, né? Eu acho que a Disney é um baita exemplo que a gente pode olhar. E a gente tem o 3º nível da inovação, que é uma inovação que é capaz de criar um mercado. Então eu vou dar um exemplo em relação a isso. Quando o iPhone foi criado entre 2006 e 2007, o que o iPhone era? Era uma inovação criadora de mercado, porque ele criou todo um ecossistema para a Apple. Então tem lá o Apple Music, o Apple não sei o que, a Apple virou... Eles conectam entre si. Exato, mas isso criou um mercado novo para a Apple, sim. que tirou a Apple só de fazer eletrônicos e tecnologia e levou a Apple para ser uma gigante do entretenimento. Tem série produzida pela Apple, né? Então o iPhone foi uma inovação criadora de mercado porque tornou a Apple uma empresa de entretenimento. Horizonte de inovação 3. Hoje o iPhone não é uma inovação criadora de mercado, porque ele está melhorando as tecnologias que a gente tem. Você pega o iPhone 13 para o iPhone 14, ele melhorou muito a câmera, estabilidade, etc. Mas não criou um mercado novo, ele melhorou o que já existe, né? E quando você aumenta uma eficiência operacional dentro da Apple por algum software, alguma coisa, você tem uma inovação de eficiência. Então inovação não é tecnologia, inovação é processo. Muitas inovações são tecnológicas e ganham escala através de tecnologia. Mas inovação pode ser um processo novo dentro da empresa, uma forma nova de vender. Melhorar a logística de Exato. alguma coisa, Melhorar tempo. Melhorar um produto, melhorar a forma como você vende, melhorar... Toda empresa hoje é capaz de inovar, mesmo uma empresa pequena, sem recurso. E todo empreendedor tem que se fazer a seguinte pergunta: como eu faço para destruir o meu próprio negócio? É uma pergunta muito interessante porque mostra muitas respostas legais, né? É uma coisa que eu sempre falo e discuto e provoco algumas pessoas do setor portuário, é assim, gente, o Porto de Santos é um sucesso, é um fenômeno, né? Vamos falar. Acabei de vir agora do que vai acontecer, essa cena. É incrível, ele é necessário para a cidade. Mas a gente tem que lembrar, né, a Nath, que é minha head de inovação, ela fala sempre isso. Tá bom. Ela é o que? Sua? Ela é minha head de inovação. O que quer dizer head de inovação? É a pessoa que cuida dos processos e dos programas de inovação aqui dentro. Então a Nath, ela faz uma pergunta quando ela tá com alguém do Porto, o seguinte: cara, e se o Porto deixar de existir? E se a gente imprimir tudo que a gente precisa em 3D? É uma provocação muito hiperbólica, mas a gente precisa pensar nisso, né? Por exemplo, eu sempre falo isso. Qual vai ser o
futuro do Porto de Santos com os navios ficando cada vez maiores? Porque Nova York era uma cidade portuária. E quando chegaram os navios de containers, eles perderam muito espaço. Era o maior porto das Américas. E hoje isso não é mais verdade. Né? Pode ser que aconteça. Pode, porque a gente tem o desafio do calado, uma nova transoceânica acontecendo e a mudança no meio ambiente. É isso, exatamente. Então, a gente tem que começar, e o Porto talvez tenha que fazer essa pergunta, e a gente aqui como empreendedores da região, e aí eu sensibilizo muito quem... as famílias tradicionais, a elite da cidade, tem que começar a pensar que cidade vai ser deixada para as próximas gerações. Uma cidade que tem uma árvore econômica só, ou uma cidade que consiga incluir novas economias, que consiga incluir novas árvorezinhas econômicas, por menores que elas sejam. Porque acabou essa coisa de a cidade tem uma só vocação econômica. Não dá, né? Não tem. Ô, Ludmila, quando você vai dar uma palestra aqui, porque esse programa já acabou, e eu preciso convidar meu público para fazer. Vou ouvir uma. Você não pensa nisso? Em dar esses. Olha, a gente tem muitos eventos acontecendo. Não, eu sei, eu acompanho. E eu já tentei vir em alguns, mas eu preciso colocar minha. Olha, a gente teve um evento em abril aqui que foi maravilhoso. Veio o Condizila, eu queria muito ter vindo. Veio um monte de especialistas de várias áreas diferentes. Mas hoje, assim, hoje eu tô sendo muito convidada para dar palestras fora de Santos. Então, pois eu quero aqui. Vamos marcar. Eu vou estar no final desse mês em Cuiabá, falando desses ecossistemas criativos. Inclusive, o Condizila vai estar junto também, por uma mega coincidência, não teve relação. E em junho eu vou para Londres, porque eu fui aprovada numa bolsa de 50 mulheres líderes, ou 50 mulheres escolhidas no mundo, pelo Santander. Eu vou estudar na London School of Economics. Vira e mexe, você vai para esses lugares para ser escolhida de um jeito. Graças a Deus, né? A gente está fazendo um trabalho que gera impacto positivo, Sim. Né? E a gente recebe aí essas oportunidades maravilhosas, precisa ter muita fé. E em agosto... merecido. Não, tem muito trabalho também. Logicamente. Em agosto eu vou estar no Rectal, lá em Santa Rita do Sapucaí, também falando dessa questão que a gente está fazendo aí, do desenvolvimento desses centros econômicos fora aí das metrópoles. Eu acho incrível tudo isso. E como você consegue percorrer desde o mundo do digital, com os pequenos empreendedores aqui da região que têm a possibilidade de, junto com vocês, mostrar o trabalho, fazer dinheiro, que é uma coisa que a gente gosta de falar aqui no programa. Exato. Justamente porque a nossa economia é economia criativa, que se fala tanto, e precisa entender como entra nesse mercado e efetivamente fazer dinheiro. Porque essa é uma coisa que é importante falar para a sua audiência. Todo negócio começa local. A gente nunca pode esquecer disso. A empresa pode ganhar o mundo, virar global, mundial, etc. Mas todo negócio começa local. E pequeno. Todo. E pequeno. Exatamente. Não dá pra gente comparar com quem tá grande. O grande deve ser a nossa inspiração, deve ser motivo de admiração e de estudar como chegou lá. E quando você começa como chegou lá, você fala, nossa, você está bem menor que você. Começou bem menor do que você. Hoje a gente tem oportunidades que a gente não tinha antes. E todo empreendedor precisa sair de casa. Isso é uma coisa que eu falo sempre, cara. Empreender home office é perder muita oportunidade. Precisa estar conectado às pessoas, precisa gerar network. Que é o que ela faz aqui. O tempo inteiro, todo dia. Não só em evento. A gente faz isso o dia inteiro. Essa é a atividade-chave do Juicy Hub. Conectar pessoas incríveis. A Ozan nasceu do sonho de uma família e ao longo dos anos cresceu e hoje são mais de 500 mil por toda a Baixada Santista. Ozan, há 50 anos, cuidando da sua família. Das salas, essa sala aqui é a cara da Juicy, né? Muito. Primeiro que a gente vê laranja, não tem jeito. A gente lembra, não lembro de Itaú mais, eu lembro de Juicy. Olha o patamar que você chegou. Nossa,
porque é o laranja do Juice. E a gente não tem pauta hoje. Na verdade, nem sei quanto tempo a gente vai ficar. Não, eu tenho o tempo dela. A gente não combinou nada de pauta, né, Lud? E assim, mas você é pra mim, pra muitas pessoas que sabem quem é a Ludmila Rossi, um exemplo de empreendedorismo e de empreendedorismo no digital. Que hoje a gente fala muito de empreendedorismo digital, as pessoas lançando cursos, as pessoas vendendo, que eu acho incrível mesmo. Eu sou consumidora disso, hoje a gente aprende muito dessa. Na verdade, eu só uso as redes sociais para isso. Eu não uso as redes sociais para entretenimento. Eu uso para estudar e para publicar. Mas você lá quando começou essa história do digital na sua vida? Faz muito tempo. Eu era adolescente, eu estava escrevendo outro dia, eu tinha 14 anos quando eu fiz o meu primeiro site com esse foco, me conectar a outras pessoas, né? Com 19 eu montei meu primeiro negócio, né, MKT Virtual, e eu brinco que eu não sei, assim, eu não sei fazer outra coisa que não é empreender na internet, né, empreender ligado ao ambiente digital mesmo. Fora o espaço físico do Juice Hub, que a gente ainda vai falar disso, que eu tenho lá a Casa Tudo de Bom, que não tem nem comparação com o que é o Juice Hub aqui, que eu já me deixo louco, eu fico imaginando. Toda vez eu fico, preciso falar com a Ludmila. Fora esse, que é um empreendimento físico, você tem outros empreendimentos sem ser no digital? Na verdade, hoje, né, eu estou CEO do Juice Hub, mas eu sou sócia de outros 4 negócios. Tá. Que é a MKT Virtual. Que é uma agência muito mais que publicidade, é uma agência que cuida que nasceu no digital, né? Assim, tudo que a MKT faz nasce no digital. De produções. Na verdade, campanha e estratégia para digital, né? Sites são uma parte disso, apesar da gente ser nascida, né? Não, mas é que você lembra de uma fase bem interessante, nossa, né? E hoje é muito mais amplo. Na verdade, eu acredito que tenha sido o site que eu mais naveguei assim, nesse sentido, no início, de entender. Eu até cheguei a conversar com você uma época que eu queria entender o digital. E aí o seu Thiago, que é meu ex-marido e que é amigo, eu falo no presente, eu não consigo falar no passado. Falamos hoje, eu falei hoje no almoço. Imagina com o cara na tela. E ele fala, não, você tem que falar com a Ludmila. Tudo ele tinha, você tem que falar com a Ludmila. Quando começou essa história do digital, porque realmente eu demorei pra migrar, sou uma avó, e demorei demorei pra migrar. E você já tava nesse, e você me deu umas dicas, olha, eu lembro, até hoje você falou, segue a filha da Constança Vascolar. Sim, a Conselho Bloch, que tem essa coisa da ligação com a mulher, de ter uma referência de uma mulher assim mesmo, saindo dessa coisa de modelos, de influencers, que eu não me conecto. Então você tem essa imagem de inovação. Eu sempre fiz coisas que eu acho que foram, eu não falo que são muito à frente do tempo, são um pouquinho à frente. Acho que eu tenho uma percepção boa, né, de entender coisas que talvez vão acontecer num período de curto ou médio prazo e gerar algum tipo de antecipação. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu vi em Santos, né? Assim, acho que Santos tem um aspecto, né, teve um aspecto de cidade muito progressista, né? E a gente de repente ficou muito dependente de algumas indústrias muito bem estabelecidas, né? E eu sempre vivi fora disso, né? Eu sempre entendi tecnologia muito cedo, muito jovem, por conta de privilégio, né? Acho que vale muito falar isso, né? Assim, por conta de acesso. Então isso me levou a montar, ter contato com a área digital, primeiro com informática, depois com internet, e me levou muito cedo a montar negócios nessa área, né? Então, como eu falei, né? Eu fiz o meu primeiro site com 14 anos, o que me levou a montar o meu primeiro negócio com 19. E depois do primeiro negócio vieram outros 4, né? Então a MKT Virtual, a Mocotó Filmes Histórias, que é uma produtora de vídeo, Mucutu, que é uma software house, e o Juice Santos em 2011. Então eu falo que são intervalos de 10 anos para coisas interessantes acontecerem, né? A MKT que nasce em 2001, o Juice Santos que nasce em 2011 e o Juice Hub que nasce em 2021. São sempre ciclos de uma década, né? Para que realmente
a gente perceba alguns movimentos, né? Na MKT era como a gente pode tornar o mercado aqui mais digital, no sentido de formar uma indústria. No Juicy Santos é como a gente valoriza o que está acontecendo aqui na região, esses talentos locais que muitas vezes são obrigados a ir embora. E no Juicy Hub é como a gente, já que esses talentos estão voltando para cá no movimento migratório muito interessante, como a gente cria e abriga eles nessa comunidade que já existe, né? Então, eu acho que são coisas que se conectam muito, assim. Eu quero que você me explique para as pessoas cada um desses braços. Então, Legal. o primeiro foi a MKT, que ainda... Sim, eu continuo como sócia, mas eu não estou mais na operação da MKT. Que ela é essa operação do digital de facilitar a vida e ferramentas para várias empresas. A gente só atende grandes empresas, é muito importante dizer isso, porque até hoje chega um contato, Lud, faz meu site. A gente só atende grandes empresas realmente que já atingiram um patamar de faturamento. Tipo a Avon. Cara, a gente não atende mais a Avon há bastante Mas tempo, há isso quase foi 10 anos. um case Fez de parte, vocês. Charlie Brown fez parte, enfim, tem um monte de clientes queridos que foram muito importantes para a nossa trajetória, né? Hoje a gente atende algumas marcas que são líderes de mercado na área de educação, na área de bens de consumo, tem vários clientes, eu não estou mais tanto na operação, então eu não estou tão atualizada, né, em relação aos clientes que a gente hoje tem mais contato, mas são clientes e projetos muito legais. Hoje o Maurício mandou um site, por exemplo, que a gente fez na MKT. Eu falei, nossa, que eles são nossos clientes, que bacana, né? Então, é muito legal quando você é sócia de um negócio que você é surpreendida pelo que o pessoal faz. Nada é do dia pra noite, Não é, isso é tão gente. importante falar. Não é. Hoje em dia a gente vive uma cultura tão superficial na internet, eu fico imaginando a cabeça dos jovens. E eu acho curioso, né? Essa coisa do marketing digital dos cursos é incrível porque isso você coloca muito acesso, você democratiza, você distribui. Mas ao mesmo tempo você não pode criar ilusões, né? Tipo, de gente que compra ou aluga um jato para mostrar e ancorar. Esse tal do branding tá deixando as pessoas... Mas é o branding que é nocivo, né? E a gente total. fica criando... O branding na prática, eu falo que marca, né? Você fazer branding é você cumprir uma promessa, né? E quando você vende alguma coisa, algum curso que não cumpre aquela promessa, você não está fazendo branding, né? Você está fazendo estelionato, talvez. Verdade, Então, existe um desafio e assim, é muito bom que a gente tenha muitas opções no mercado, mas a audiência precisa ter pensamento crítico e entender quais são os furos naquela narrativa. Precisa ainda ter muita educação Sim. para essa área, principalmente. E não querer dinheiro rápido, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto, Mas, né? gente, medicina, você faz 5 anos, depois não sei, mas 5 anos de especialização, mas a residência, mas como que hoje as pessoas querem algo Mas assim? e existem casos, né, que assim, que são as exceções Sim. e tá tudo bem. Eu sempre falo, como existem casos na música. É E tem isso. muita gente É isso. maravilhosa, mas Ivete Sangalo não tem uma. Exato. Né? E tem aqueles Essa coisa, fenômenos que você não explica, né? Sim. Existe um autor que eu gosto muito, que é o Taleb, Sim. e ele tem um livro que veio antes do grande livro dele, O né? Antifrágil. O Antifrágil, ele tem a lógica do cisne negro, só que antes desses livros ele escreveu um chamado Iludidos pelo Acaso, Tá, né? esse eu não... E eu acredito muito nessa Sim. tese. Às vezes a gente acha que é competência, mas muitas vezes é estar no lugar certo, na hora certa e fazendo a coisa certa, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas aí vai fazendo. É Fazer, isso. tem que fazer. Se É a hora certa chegar, É isso. você estava fazendo. Exatamente. E aí o Juicy, primeiro o Juicy Santos veio antes do Juicy Hub. Isso. 10 anos era- antes, né? Olha só. Uma década É antes. uma pessoa. O Juicy tem aquela conexão com o Santista Sim. muito forte. E isso é muito legal, porque ela fala dessa. Uma coisa que eu sempre me questionei, porque você ainda está aqui em Santos. Sim. Muita Você gente me pergunta. Você está fisicamente em Santos, mas não está em Santos só. A MKT, pra você ter uma ideia, até 2020, quando eu tinha mais acesso aos números no detalhe, né, 95% do faturamento dela vinha de CNPJs de São Paulo. Os outros 5% era todo o resto, inclusive Santos. Tá. Né? A gente acho que melhorou um pouquinho esse índice, porque é muito bom atender empresas locais e a gente começou a trabalhar para 2 empresas locais grandes aqui, mas não é 80% ainda, né, E no de São Juicy Paulo. Santos, porque a gente vê ações físicas do Juicy Santos, mas ele é muito mais que isso. Sim.
o que você, como que está hoje qual é o mecanismo, quais são as ferramentas que você oferece para os clientes? No Juicy Santos, eu falo que a gente é uma plataforma de conteúdo focada em resgatar as histórias locais e dar voz a quem está aqui, né? Essa coisa que você falou, por que você ficou aqui? Cara, eu fiquei porque assim, eu cresci numa metrópole, né? Eu cresci na Bahia, eu cresci em Salvador, pouca gente sabe disso, né? Eu fui muito... Olha que eu dei aula de balé. Então, quando eu voltei de Salvador pra cá... Verdade! Né? Então eu voltei pra cá, eu fui quase bebê e voltei pré-adolescente, né? E aí, assim, eu soube o que é morar numa metrópole. Então você imagina uma pessoa que gosta da liberdade de ir e vir, né? Que gostava da coisa da cidade plana. Eu voltei de Salvador, uma cidade que eu dependia, assim, tudo que eu precisava fazer em Salvador era carro e dependia dos meus pais. Aí eu cheguei em Santos, era uma cidade plana, eu podia ir e vir, né, pra escola e tal. Meu, pré-adolescente, aquariano. O que mais eu queria, né? Então, assim, eu criei uma relação muito legal com a cidade, que eu acho que é o que toda criança e todo jovem precisa hoje, né, do ponto de vista cognitivo. De um olhar de descoberta também. Exato, é você ter contato com a natureza, é você ter um certo controle, né, da sua vida, de responsabilidade. Eu digo que foi muito importante isso. E que muitas pessoas não fazem isso. Mora aqui em Santos, não sabe o que é ser santista. E assim, tipo, tem gente que acho que tem pai que cria numa bolha, né, assim... Porque realmente é muito difícil hoje você ver tudo que acontece em termos de violência, então é compreensível, né? Mas na época eu ganhei uma liberdade assim, foi maravilhosa. E aí você ganha dinheiro como? Porque aqui o programa é Empreenda Mais, a gente fala de dinheiro. Você ganha dinheiro como no Juicy Santos? Tá. Com patrocínios? Na verdade, assim, hoje a gente tem algumas linhas de receita. Eu vou somar Juicy Hub e Juicy Santos pra você entender. O Juicy Hub é o lugar físico onde estamos. Mas hoje a gente está caminhando cada vez mais para uma união dessas duas forças. Sim, a gente consegue perceber. E assim, isso no começo eu achei que não iria acontecer, mas no fim das contas, né, o empreendedorismo é bom que você prova que você está errado o tempo inteiro também, né? Assim, eu achei que ia ser A, mas foi B. Então, a gente precisa ter autoestima. Não, exatamente, eu falo exatamente isso, né? A autoestima e a autocrítica são os superpoderes. A gente vai cair, pode deixar a ideia assim. Você estava errada, Renata, quem falou, foi pra ali, Pedro foi pra ali. É isso. Eu falo autoestima, autocrítica e foco, né? São os superpoderes do empreendedor também. Exato. Não existe empreender sem fé, né? Você se joga no abismo, né? Mas hoje, assim, eu posso dizer que 1/3 das nossas receitas vem de assinatura, 1/3 vem de publicidade, e aí o resto é dividido entre camisetas, eventos, algumas ações pontuais. Exato. Empreenda Mais. Oferecimento. Ozan, em respeito a você.